Nesse encontro, eu sinceramente não é um assunto que eu gostaria de abordar com vocês. Não é um assunto que eu acredito nesses tempos. Eu não queria, na verdade, que ele fosse tão importante para abordar num encontro, numa discussão de Umbanda, numa aula ou o que seja, né? Mas infelizmente, temos muito o que falar sobre isso, tá? Para hoje, diante de comentários que eu recebi, de perguntas que eu recebi, vamos falar um pouco sobre a amarração amorosa, né? Esse ato mágico tão danoso para a vida das pessoas e, infelizmente, tão buscado dentro dos terreiros genuínos de Umbanda, tanto quanto dentro dessas casas de baixa magia, nesses umbandistas de poste que a gente vê pela rua fora. É importante a gente ainda falar disso. Eu sempre comento com as pessoas que quando eu comecei na Umbanda, uma das coisas que mais me chamaram a atenção foram esses aspectos mágicos da religião, né? De magia, de feitiço e tudo mais. Um completo ignorante, não sabia nada disso. E, curiosamente, quando eu comecei os meus estudos, eu não busquei apenas as boas casas, eu busquei muitos umbandistas de poste, muitas casas que eram conhecidas por fazer feitiçaria, porque eu precisava ter um contato na minha cabeça cética com a realidade desse universo, para saber se esses umbandistas não estavam viajando na batata com essa coisa de desmanchar magias negras, de amarrações e tudo mais. E infelizmente o que eu vi, pessoal, é uma realidade que assusta, porque é gigante, imenso. Talvez em mesmo número ou até maior que os genuínos umbandistas, as pessoas que procuram por pagamentos, as pessoas que procuram pelos seus desejos, pelas suas paixões, gente que realize estes trabalhos pagos, falando, né, hoje destes vínculos amorosos. É gigante. É gigante. Como movimento energético, e eu jamais vou aqui dar detalhes disso para vocês, né? Mas como movimento energético, basicamente, um manipulador, que eu vou chamar de feiticeiro, que é para dar um tom pejorativo, né? O manipulador, esse feiticeiro, ele aglutina determinados elementos, invoca determinados seres que, de maneira mais técnica falando, irão realizar um campo eletromagnético comum entre o objeto e o emanador daquela vibração, né? Então a pessoa que está ali emanando o desejo para o outro vai ter um campo magnético específico e aquele cara visado ou aquela mulher visada vai ganhar ali uma vibração, um campo eletromagnético, de maneira que haja sempre um intercâmbio de energias que inclusive irão causar interferências no campo físico, no campo material, para que haja essa relação de interdependência, né? E essa relação de interdependência, que vai ser sexual, emocional, material, ela perdura durante um período de tempo. Infelizmente, sabemos todos que, de acordo com as nossas imperfeições, estamos suscetíveis a sofrer essas emanações, e aí entram várias outras leis, leis de compensação, de polaridade, que irão interferir para o quanto e como este processo irá perdurar. Portanto, Alex, existe esse tipo de energia, de magia? Existe. Existe amarração. Pega? Pode pegar sim, pode pegar sim. Não no sentido de necessariamente, né, aquela coisa que a gente vê em desenho, da pessoa olhar, ver o coraçãozinho brilhando e não sabe de onde aquilo vem e se magnetiza. Ou você termina com uma namorada, depois de 2, 3 dias que é feito o trabalho, você, nossa, voltei a me apaixonar e volto. Não, cria-se relações de interdependência mesmo, né, energética, e a partir dessa energética
com o nosso campo magnético falho, a gente reverbera aquilo e cria cada vez mais forte e mais intensa essas relações que o umbandista, não vou falar um genuíno não, o umbandista, pode ser o iniciante, o adepto, o iniciado ou o sacerdote, o umbandista jamais fará. O religioso jamais fará. O religioso jamais irá compactuar com este tipo de relação criada, magnetizada, movimentada a partir de manipulações energéticas ou magísticas, por assim dizer. Mas vamos falar feitiçaria, porque o nome diz, para dar esse tom pejorativo, né? Isso jamais vai acontecer. Portanto, se vocês querem já distinguir um bom terreiro de um mau terreiro, já inicie por essa verificação. Isso não tem absolutamente nada a ver com alguma questão relacionada ao processo religioso do ser, que é a comunhão dele com o sagrado, com o divino. Quem faz esse tipo de amarração usa o nome Umbanda justamente para velar os seus interesses. Se ele coloca no poste faço magia negra, muito provavelmente ele não seria tão procurado quanto faço simpatias, trago o seu amor de volta em 3 dias ou coisas do tipo. Então, não caiam nessa. Para o verdadeiro religioso umbandista, também devemos ter em mente que quem procura isso em nosso terreiro não precisa necessariamente ser excomungado, ser expulso da casa, né? Por quê? Quem procura esse tipo de energia, esse tipo de vibração, esse tipo de pacto, denuncia escancaradamente a doença da falta do amor próprio. Pessoas que não têm a mínima autoestima, pessoas que demonstram sentimentos extremamente negativos de vingança, de ódio, de posse, que não têm a mínima noção, assim como nós já não temos, mas esses talvez menos ainda, não têm a mínima noção do que seja amor. E nem por isso, nem pelo fato dele estar ali fazendo esse pedido, na minha opinião, ou na opinião da Umbanda que a gente professa em nossa casa, ele merece ser ali excomungado, expulso, porque ele é do demônio ou coisa do tipo. E sim, se ele quiser, se a pessoa quiser, óbvio que na grande maioria dos casos as pessoas não querem, né? Mas se ele quiser, iniciar ali um trabalho profundo de ressignificação das suas relações, principalmente a relação consigo mesmo, né? De ressignificação do relacionamento que teve com aquela pessoa ao qual ele tem como desejo, né? De compreensão das fontes deste desejo. Porque toda vez que, seja magisticamente, seja mentalmente, você fere a liberdade do outro, você assume o compromisso pelos desvios que você está promovendo. Então não é uma questão de não é uma questão de amor incondicional ou divino, é uma questão no mínimo de inteligência, né? Não tem sentido no aspecto religioso haver qualquer tipo de movimentação energética para gerar intercessão em um relacionamento, seja ele de que nível for. O umbandista genuíno vai fazer de tudo para que haja transformações no indivíduo que está ali na frente do guia, com a permissão deste, inclusive. E se essas transformações
irão reverberar no seu relacionamento amoroso, no seu relacionamento profissional. Isso é uma escolha das mudanças que aquele lá irá desejar promover em sua vida, que irão fazer por ressonância todo um processo de mudança e alteração. Se existe uma manipulação energética, magística, para fazer um processo de restituição eletromagnética de corpos, para fazer um processo de comunhão daquele corpo com o seu orixá, que o orixá nem consegue chegar, tamanha é a materialidade dos pensamentos e desejos, né? Existe, nós faremos esse tipo de movimentação? Faremos, mas para aquela pessoa conseguir gerar em si as transformações necessárias para a sua vida. Para ela fazer, veja, ela vai fazer. O que nós faremos, o que os guias farão, é apenas liberar um aporte, um impulso para que ela consiga aquilo, porque a consciência dela a impede de realizar esse processo naquele instante. E aí esse é o papel da casa, do terreiro na vida de todos nós. Agora, mas Alex, eu estou muito... Já fui procurado assim, mas eu estou muito apaixonada, você tem certeza que não pode fazer nada? O que eu respondo é o seguinte, você pode fazer o que você quiser, você pode fazer magia negra, você pode buscar quem faça esses processos, não tem problema nenhum. Teve gente que já até me ensinou como é que faz isso. Pode fazer, vai lá, busca lá. A questão é, eu não faço por uma questão de valor, princípio, propósito e inteligência. Quem não tiver esses 4 pilares, você procura que vai lá fazer, né? Aquela premissa de Paulo, tudo posso, mas nem tudo devo. E infelizmente, se eu fosse passar aqui para vocês porcentagem de pessoas que procuram, que me procuraram ao longo desses mais de 10 anos e que realmente abriram seus olhos para as questões relacionadas ao amor próprio, de fato, essa porcentagem não chega a 10%. Não chega, né? Já é menos que zero, mas não chega a 10%. E digo mais, pessoal, e digo mais. Se você pede para essa pessoa trazer por exemplo, uma fundanga, né, uma pólvora para fazer um descarrego nela, a bebida para a entidade, para fazer um belo de um descarrego nela, vai reclamar horrores, dizer que não tem a mínima condição, que não tem dinheiro, que está pobre, que tudo mais. E tá tudo bem, o terreiro vai lá, cede, faz o trabalho, né? Agora, se um feiticeiro chegar e falar, não, arruma, se vira, mas me traz 1.500, 2.500, sei lá, já fiquei sabendo de trabalho que beirou os 10 mil reais. Me traz o dinheiro que seu objetivo vou te entregar na mão. Ah, filho, ó, surge dinheiro, sabe Deus de onde, paga ali o feiticeiro e faz a parada acontecer. A realidade, infelizmente, ainda é essa. Portanto, fica aqui o recado para a nossa comunidade de santo, para nossos médiuns. Quem busca qualquer tipo de criação de relações, de interdependência, quem procura manipulações energéticas, magia, quem procura acender vela para segurar marido, para atrair ex-marido, para broxar ex-marido ou ex-mulher, né? Tanto faz, porque homem também procura para mulher, muito, né? Fique claro isso na cabeça de cada um de vocês, médiuns, cambonos, consulentes que estão assistindo e irão assistir esses vídeos posteriormente, de que a denúncia, a pessoa está ali denunciando a doença da falta de amor próprio. Isso é fato, não é julgamento, é um fato. É um fato, porque nós não fomos feitos, prestem atenção, nós não fomos criados para fugir da lei de Deus. Pelo contrário, nosso corpo foge tanto das leis de Deus que existe um processo, pela misericórdia deste,
em nos colocar de volta nos caminhos. Independente do tempo que passe e dos fatos que aconteçam em nossa vida. O orixá influencia para você seguir o caminho do karma, seguir o caminho do propósito, o caminho da vida. Você vai desviar, mas o seu corpo, em alguma mente, em algum corpo mais sutil, vai tendenciar para voltar ao caminho da misericórdia de Deus. Então nós não fomos feitos para ferir a lei. Exige-se um desgaste, uma manipulação energética muito forte para a gente fazer movimentos que vão ferir a lei, né? Portanto, fica claro, Umbanda não faz esse tipo de manipulação energética. A Umbanda cuida de indivíduos que querem se relacionar, que querem se redescobrir, que querem comungar da vida com o sagrado, da vida com Deus, né? E em contrapartida, se tiver que fazer manipulações para cura, para harmonização, né? A gente não gosta da palavra cura, vamos usar harmonização. Para harmonização, para elevação da consciência dessa pessoa, certamente um terreiro digno não irá cobrar valores em reais para que isso seja feito. No máximo irá cobrar o material a ser utilizado pela pessoa, e se ela não tiver, o terreiro também irá providenciar. Fica dito isso aqui.